Verdades Bíblicas com o Ed Carlos Campos. As verdades de Deus são libertadoras. Quero convidar você para meditarmos em algumas verdades bíblicas que são libertadoras. E elas dizem a respeito da doutrina da salvação, conhecido no campo da teologia como soteriologia. Porque o que está em jogo é a nossa salvação, a nossa vida eterna em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João escrevendo, ele vai nos deixar algo bem claro quando o Senhor Jesus vai dizer algo a um grupo religioso, aos fariseus. No capítulo 5 e o versículo de número 39, o Senhor Jesus vai fazer uma admoestação aos fariseus e ao mesmo tempo trazendo eles para um exame das Escrituras. Em João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Senhor Jesus está chamando a atenção do maior grupo, da maior potência religiosa daquela época, trazendo eles para um exame das Escrituras. Porque ele estava dizendo a eles: vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. O Senhor Jesus estava dizendo: vocês têm as Escrituras nas suas mãos, e são elas que conduzem vocês à vida eterna, e são elas que revelam quem eu sou. E ele chama esse grupo religioso para um exame das Escrituras. E eu quero convidar você, baseado neste versículo, para examinarmos as Escrituras, para olharmos para ela, porque nós encontramos nela, somente nela, a vida eterna. Porque a Escritura é quem nos revela a vida eterna. E quem é a vida eterna? Cristo é a vida eterna. E nós precisamos de forma urgente, trazer as pessoas de volta para as Escrituras. Atrair o olhar das pessoas de volta para Cristo. Fazer o que João Batista fez lá no deserto da Judéia com os dois discípulos, André e o outro discípulo. Quando Jesus ia passando, ele tirou o olhar do povo dele e apontou o olhar do povo para Cristo. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Quando foram perguntar para João Batista a respeito de Jesus que estava batizando alguém, embora Jesus não estava batizando, e sim os seus discípulos, João Batista disse: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Em todo o tempo, João Batista tirava o olhar do povo, da pessoa dele, e focava os olhares das pessoas para Cristo. O foco de João Batista era trazer o coração, a mente e o olhar das pessoas para Cristo. E nós precisamos fazer isso através das Escrituras, em um exame das Escrituras. Olhando para a soteriologia, para a salvação, nós vamos encontrar em Mateus 23:15 uma repreensão que o Senhor Jesus vai fazer aos escribas e aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, olha só, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Olha que repreensão dura, que repreensão contundente, extremista, em Mateus 23:15, que o Senhor Jesus está fazendo aos líderes religiosos de Israel. O que é fazer um prosélito? O que é percorrer mar e terra? Eles tinham uma incursão missionária. Qual era o propósito missionário dos escribas e dos fariseus? Eram discipular pessoas, gentios, trazendo-as para a seita dos fariseus, fazendo com que eles se tornassem judaizantes. Isso é um prosélito, é fazer de um gentio um convertido ao judaísmo. Isso é proselitismo. Eles percorriam o mar, percorriam as terras, ensinando as suas doutrinas
a essas pessoas, trazendo elas para o grupo, para a maior potência religiosa daquela época, para a seita dos fariseus, a religião dos fariseus, o farisaísmo. Então eles traziam essas pessoas e essas pessoas ligavam-se a essa instituição religiosa. Mas o que eu quero pontuar com você aqui, é algo de suma importância, de extrema importância, muito forte. Nós estamos vivendo em um tempo em que Jesus disse que haveria falsos apóstolos, falsos profetas, falsos doutores, falsos ensinadores. E aonde há falsos doutores, falsos ensinadores e falsos profetas, há também falsos convertidos, falsas religiões, falsas instituições denominacionais que se passam por evangélicas, que até usam alguns versículos bíblicos para fundamentar uma doutrina e que, por sinal, são doutrinas de demônios. Aonde há falso profeta, falso apóstolo, falso pastor, há também falso convertido, falsos cristãos, falsas denominações. Jesus nos alertou. E como é que nós vamos discernir? Como é que nós vamos obter um conhecimento? Examinando as Escrituras. Então, este grupo religioso fazia das pessoas ligadas às suas instituições religiosas e não ligadas a Deus e não ligadas a Cristo, até mesmo porque eles percorriam e eles faziam dessas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno, mais do que eles. Por quê? Eles ensinavam o seu tradicionalismo cultural e religioso. E nós estamos vivendo isso na nossa era atual. Instituições denominacionais, houve uma explosão de instituição denominacional, muito forte, principalmente no Brasil. E qual delas estão pregando o verdadeiro evangelho? Qual delas não estão vivendo o tradicionalismo cultural e religioso farisaico, mentiroso, enganoso? Por quê? Porque os fariseus, quando eles colocavam nesses convertidos, nesses prosélitos, quando eles inseriam neles as doutrinas, as culturas deles, eles faziam dessas pessoas cegas espirituais. As pessoas ficavam tão cegas naquelas doutrinas religiosas deles que não tinham condições de enxergar o verdadeiro Deus. Eles traziam corrupção moral e doutrinário. Eles prendiam as pessoas dentro dos seus conjuntos doutrinários, religiosos e farisaicos. E as pessoas achavam que estavam tendo uma aliança com Deus, quando na verdade elas estavam sendo manipuladas pelos homens, vivendo uma vida debaixo de um jugo de autoritarismo religioso, sem nenhuma aliança com Deus e sem nenhum ligamento com o Senhor. E eles também transmitiam nessas doutrinas deles a hipocrisia religiosa. As pessoas achavam que estavam sendo salvos quando na verdade não estavam. Estavam somente se afiliando a uma instituição denominacional. Nós estamos vivendo isso hoje. As pessoas estão filiando pessoas em suas incursões missionárias a sistemas religiosos, sem apontar para elas o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro Cristo, a verdadeira salvação. Porque a verdadeira salvação não está no batismo, nas águas. A verdadeira salvação não está você fazer parte de uma instituição denominacional. A verdadeira salvação não está em você fazer parte de um sistema religioso. A verdadeira salvação está unicamente e exclusiva, de forma exclusiva, em uma só pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Você precisa abrir os seus olhos. Se estão te evangelizando para fazer de você um membro de uma instituição denominacional, de uma seita religiosa, ou fazer de você um cristão salvo, purificado, justificado por Cristo Jesus e salvo pelo Senhor. Você precisa atender, porque as bases elementares que sustentam o evangelho não é você fazer parte de uma religião. A base fundamental que sustenta a sua salvação não é inserir você dentro de um sistema religioso.
e exercer sobre você um monopólio, um domínio, fazendo de você uma pessoa alienada, uma pessoa presa, engessada, vivendo uma vida achando que por fazer parte de uma denominação, de um sistema denominacional, você está salvo. Você não está salvo por frequentar igreja. Você não está salva por frequentar cultos. Não. De maneira alguma, você está salva. Quando então que você está salvo? Quando então que você foi salvo? Quando você arrependeu dos seus pecados e converteu dos seus maus caminhos. Examinem as Escrituras, para que vocês cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam do verdadeiro Cristo. Tudo que você precisa para a sua salvação, para a vida eterna, está nas Escrituras, está nesse santo livro, está tudo aqui, tudo que você precisa para salvar você, a sua família, os seus amigos, a sua comunidade, os seus familiares, os seus vizinhos, está aqui, nesse santo livro que o Espírito Santo de Deus inspirou homens para escrever, para deixar aqui para nós. E eu peço para você examinar Atos, capítulo de número 3 e o verso de número 19, aonde se baseia a salvação. Aonde está a salvação? Aonde Pedro, em Atos 3, se levanta e prega um dos maiores sermões, e ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que se sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo para nós. Aonde se sustenta a doutrina da salvação? Primeiro, a salvação se sustenta em Cristo. Nada além de Cristo. Ninguém além de Cristo pode te salvar. Somente Cristo pode salvar você. Somente Jesus Cristo pode. Nenhum sistema religioso salva ninguém. Nenhum sistema religioso tem o poder de salvar ninguém. Ninguém tem poder de salvar ninguém, a não ser Cristo. Jesus Cristo, é Ele que nos salva, é Ele que nos perdoa, é Ele que fez a propiciação pelos nossos pecados, é Ele quem fez a purificação pelos nossos pecados, é Ele que fez a obra extraordinária na cruz do Calvário, nos oferecendo salvação. Por isso a salvação não está em nenhum sistema religioso. A nossa salvação se baseia unicamente e exclusivamente em Cristo Jesus. Mas em Atos 3,19, Pedro vai nos dar o caminho, a diretriz para sermos perdoados e para obtermos a salvação. Aonde é então que nós obtemos a salvação? Atos 3,19, arrependei-vos. Arrependei-vos. Pedro está chamando aquele povo ao arrependimento, está me chamando e chamando a você para o arrependimento. Porque a palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de rota, mudança de roteiro, de estilo de vida. Arrependimento. Agora eu pergunto, quantas pessoas que estão inseridos dentro de um sistema religioso, que foram batizados, desceram as águas, tomam a ceia do Senhor e acha que estão sendo salvos porque cumpriu esse ritual religioso, sendo que ela nunca se arrependeu, sendo que ela nunca mudou a sua mentalidade. A sua mente ainda, simplesmente ela abandonou seus velhos hábitos. Mudou talvez de vestimenta, parou de beber bebida alcoólica, parou de alguns vícios, de cigarro, droga e etc. Mas isso não te torna um salvo. Isso não torna você um salvo porque você parou com os seus velhos hábitos, com os vícios da vida. Não. O que te torna salvo é Cristo e o arrependimento pela fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé que nos leva ao arrependimento. Não existe fé sem graça, sem arrependimento. Não existe salvação sem a fé, sem a graça e sem o arrependimento. O arrependimento é Deus nos chamando para a graça. Quando Deus nos chama para o arrependimento, Deus está nos chamando para a graça. Quando Deus nos chama ao arrependimento, Deus está nos chamando para a salvação. Quando Deus nos chama para o arrependimento, Deus está nos chamando para a restauração.
Quando Deus está nos chamando ao arrependimento, Deus está nos chamando para a vida eterna. Quando Deus está nos chamando para o arrependimento, Deus está nos chamando para uma metanoia, para uma mudança, para uma metamorfose, para uma transformação. Quantas pessoas estão inseridas dentro, estão sendo duas vezes réu, filho do inferno, porque pessoas que são filhos do inferno estão conduzindo pessoas para serem filhos do inferno dentro de sistemas religiosos. Pessoas que nunca se arrependeram dos seus pecados, vivem uma vida religiosa porque falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, falsas doutrinas estão sendo inseridas nas pessoas. E elas estão vivendo essa vida achando que estão indo para o céu, achando que os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, porque elas estão inseridas dentro de um sistema religioso, porém nunca foram alcançados pela graça mediante a fé e nunca se arrependeram. Antes a sua prática, o seu estilo de vida, o seu coração não foi transformado, não foi afetado pelo poder do Evangelho. O coração dela continua ainda sendo um coração enrijecido, um coração preso pela religiosidade. Ela trouxe para ela, dentro de si, um coração religioso. Quantas pessoas dentro de sistemas religiosos que têm um coração endurecido? Um coração que não perdoa, um coração que não ama, um coração que não ama ajudar pessoas. Isso não passa de farisaísmo, isso não passa de religiosidade, isso não passa de sistema religioso. Isso é religiosidade. Isso são sistemas farisaicos que nós estamos vivendo na maioria das nossas igrejas, na maioria das nossas... Nós, pastores, pregadores, temos que tomarmos muito cuidado para não fazermos das pessoas filhos do inferno, inserindo nelas doutrinas de homens, inserindo nelas tradições religiosas, inserindo nelas sistemas religiosos ao invés do verdadeiro evangelho que é libertador. Nós precisamos examinar as escrituras. E o segundo alicerce para a salvação é o arrependimento e depois a conversão. A conversão se dá quando o Espírito Santo entra dentro dessa pessoa, quando o evangelho entra dentro do coração dessa pessoa. O Espírito Santo habita no coração dentro dessa pessoa. O Espírito Santo, a palavra mais certa a se usar, como Enéas Tognini usou, possui essa pessoa. Quando todas as esferas da vida dessa pessoa são afetadas pelo poder do evangelho e pelo poder do Espírito Santo, elas se tornam um convertido. Para quê? E o apóstolo Pedro vai nos ensinar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O seu pecado, os meus pecados só são apagados mediante ao arrependimento, a conversão a Cristo Jesus. Quando somos afetados de uma forma poderosa pelo poder do evangelho. Quando Paulo diz que o evangelho é poder de Deus, ele está dizendo que o evangelho é uma dinamite, é uma explosão. Ele entra dentro, ele penetra entre juntas e medulas, entre a divisão da alma e do espírito. Ele afeta todas as áreas do homem. Ele afeta de forma poderosa. E nós precisamos entender que depois que há conversão e arrependimento, há tempo de refrigério. Por que existem muitas pessoas dentro da igreja sem refrigério na alma? Porque existem pessoas dentro de sistemas religiosos, não vou citar o nome igreja aqui, que é muito forte, vou falar instituição denominacionais. Porque existem pessoas dentro de sistemas denominacionais que ela não tem alívio na alma, não tem paz na alma, carrega sobre a sua alma um fardo, um peso de culpa que parece que ela nunca foi salva. Por quê? Porque não houve arrependimento, porque não houve conversão, porque não houve um encontro com Cristo, as esferas das áreas da vida delas não foram afetadas pelo poder do evangelho. Então não houve arrependimento, então não houve conversão, e ela só é uma pessoa agora batizada, que frequenta os cultos em um sistema religioso, que participa do pão, do suco de uva, que algumas instituições dizem que é a ceia do Senhor, que eles estão participando, porque tem muitas religiões, Jesus falou sobre isso, muitas religiões que estão partindo pão e distribuindo somente pão e suco de uva, e não é o corpo e o sangue de Cristo.
A sua salvação está em risco. A sua vida eterna está em risco. Você precisa ter os seus olhos abertos para a verdade. Você precisa entender que a vida não é uma religiosidade, não é estar inserido em um sistema religioso. A vida eterna se consiste em arrependimento, conversão e uma entrega de fato a Cristo Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor.